Então, gente, vamos lá. Rapidamente discutir a prova de terapia intensiva 2024.1. Lê a história clínica abaixo, depois responda as questões que seguem a respeito desse texto. Paciente John Rose, 55 anos, sexo masculino, 1,80 m de altura, 80 kg, foi admitido no centro de terapia intensiva devido a um quadro agudo de dispneia, febre alta, tosse produtiva e expectoração purulenta. Histórico de tabagismo crônico, hipertensão arterial sistêmica não controlada. Foi diagnosticado com pneumonia bacteriana aguda grave, apresenta sinais de insuficiência respiratória aguda do tipo 2, tendo sido acoplado inicialmente à oxigenoterapia, com máscara reservatória 15 litros por minuto, não tolerando por 10 minutos. O terapeuta, na tentativa de resgate da função ventilatória, acoplou John no suporte ventilatório não invasivo com CPAP, e o mesmo não respondeu adequadamente, já esperávamos isso. Bom, sendo necessária a realização de intubação e suporte ventilatório invasivo, ventilação mecânica. Está recebendo sessões de fisioterapia respiratória 2 vezes ao dia, incluindo técnicas de higiene bronco, expansão pulmonar, reabilitação diafragmática, mobilização precoce de acordo com o protocolo institucional para prevenir complicações relacionadas à hipomobilidade ou imobilidade. Os exames e procedimentos na gasometria pré-intubação, 7,28 de pH, PO2 de 68, uma PaCO2 de 56 e um bicarbonato de 18. A gasometria pós-intubação já vai para um pH de 7,28 para 7,35, um PaO2 68 para 85, um PaCO2 de 56 para 38 e um bicarbonato de 18 para 24 miliequivalente. A saturação pré e pós de 88 para 97. Na ventilação mecânica foi colocado no modo controlado a pressão, uma frequência respiratória programada de 18 incursões por minuto, um volume corrente de aproximadamente 450 ml, uma PIP de 8, uma FO2 de 80%. Estava fazendo antibiótico de largo espectro, tratamento de pneumonia, vasopressor para suporte hemodinâmico devido à instabilidade circulatória, sedação contínua para conforto e sincronia do ventilador e tinha uma pressão respiratória máxima medida de menos 20 centímetros de ar. João demonstrou a evolução clínica, demonstrou melhora gradual dos parâmetros gasométricos, otimização da ventilação mecânica, a fisioterapia respiratória contribuiu para a mobilização de secreção e expansão pulmonar. Houve aumento progressivo na pressão respiratória máxima com o suporte da equipe de fisioterapia. O paciente permanece estável hemodinamicamente, porém requer suporte de vasopressão. O plano de cuidados inclui a continuidade da fisioterapia respiratória e motora, otimização da ventilação mecânica e monitoramento dos cuidados, dos parâmetros clínicos e gasométricos. De acordo com o caso exposto, você vai responder as questões que vêm abaixo. Bom, então a primeira questão, calcule o volume corrente esperado pelo peso predito para esse paciente e depois calcule o volume alveolar. Bom, dentro disso a gente tem o cálculo do peso predito, você vai pegar ali a altura, menos 152,4 vezes 0,91, no caso é um homem mais 50, esse valor vai dar 27,6, com resultado final de 75 kg. Primeiro corte ali que você pega a altura, 180, menos 152,4, vai dar 27,6. Multiplica isso por 0,91, que vai dar 25,11. Quando você soma 50, você chega ao valor de 75 kg. Esse é o peso predito. A pergunta é, calcule o volume corrente esperado. Você vai pegar 75, multiplicar por 6, isso vai dar um volume corrente de aproximadamente 450 ml. É a primeira resposta que nós temos. Com esse volume corrente de 450 ml, agora você tem que calcular o volume alveolar. O volume alveolar, lembra, é o volume corrente menos o volume de espaço morto, que equivale a 30%. O volume alveolar, você vai pegar aí os 450 menos 135, que é o valor do espaço morto, que é 45 vezes 3, volume alveolar de 315 ml. Na questão 2, calcule a relação PO2-FO2 pré e pós-intubação. Lembrando que pré-intubação, esse paciente fazia uso de oxigenoterapia 15 litros por minuto. Você vai ter que transformar litros por minuto para FO2. Quando a gente transforma 15 litros por minuto, isso dá efetivamente de 0,8% de FO2, 80% de FO2. A primeira PO2 da gaso veio de 68. Se eu pegar 68 e dividir por 0,8, eu tenho uma PO2, uma relação PO2-FO2 de 85 pré-intubação. Quando eu faço a relação PO2 sobre FO2 pós-intubação, esse cara já tem uma PO2 de 85 milímetros de mercúrio, com um FO2 também de 0,8. Quando eu faço essa divisão, eu acho 106,25 de PF
no pós-intubação. E aí vem a segunda, essa era A e B dessa segunda questão, que era a PO2 pré, relação PF pré e relação PF pós-intubação, 85 e 106. Quando eu faço depois aqui a leitura, ele me pede o seguinte: de acordo com a segunda gasometria, que é aquela que tinha 85 de PO2, ajuste a FO2 para atingir a PO2 ideal. Então, você primeiro precisa calcular qual é a PO2 ideal para esse paciente que tem 55 anos. Dentro do cálculo, 109 menos 0,43 vezes a idade, você vai achar uma PO2 ideal para esse paciente de 85. Ora, na gaso ele vem com 85 de PaO2. Eu, quando calculo a PO2 ideal desse paciente, o valor também é de 85. Então, qual ajuste que eu tenho que fazer de FO2? Nenhum. A princípio, a FO2 está adequada, que é de 0,8. Esse paciente está com 85 de PO2 na gasometria e o PO2 ideal dele, calculado pela idade, também foi o valor de 85. Então, não faria nenhum ajuste. A questão 3, nós temos aí uma alternativa de múltipla escolha, onde fala o seguinte: assinale a alternativa correta sobre medicamentos que possam representar, respectivamente, vasopressor e sedativo, nesta ordem, respectivamente, vasopressor e sedativo. A primeira alternativa fala epinefrina e midazolam. É a resposta correta. A epinefrina é um vasoconstritor, né? Lembrando que ela vai causar diminuição do calibre do vaso, por aumento do tônus, e isso vai levar ao aumento de pressão, tá? Ela é um vasopressor. E o midazolam é um sedativo, dormonide, midazolam, tá? A questão B, C, D e E fala de nipride, que é um vasodilatador, hidralazina é um vasodilatador, coloca mildarona, também não entraria nesse fator, né, como uma droga inicialmente com o objetivo de vasoconstrição, vasopressor, e o tomidato, ele é um sedativo, ele não entra como um vasopressor ali, tá? A quarta questão: analise as afirmativas sobre as técnicas de fisioterapia aplicadas na UTI. Você vai botar verdadeiro ou falso e vai achar a resposta correta. O nível de consciência deve ser continuamente monitorado, pois o uso de medicamentos, o isolamento social, a perda do referencial podem ser geradores de delírio. Correto. Falamos bastante em sala. Medicamento, isolamento, né, perda do referencial podem gerar delírio na terapia intensiva. Verdadeira. A atelectasia apresenta dentro das leis de Fick a redução do contato entre a membrana alveolo-capilar, e isto pode ser causado pelo posicionamento inadequado. Perfeito, a gente vê isso na prática clínica. Vários pacientes que estão mal posicionados vão fechando cada vez mais a unidade alveolar, ela vai perdendo o contato com o capilar, e esse distanciamento, a gente vê isso nas leis de Fick, né? Verdadeiro também a afirmativa número 2. Terceira afirmativa: os suspiros servem para hiperventilar unidades alveolares hipoventiladas no período do sono e, com isso, reoxigenar e liberar altas taxas de gás carbônicos produzidos pelo corpo. Também verdadeiro. Quando você suspira, os alvéolos que estavam fechando ou já fechados, colapsados, eles são abertos, isso leva mais oxigênio, reoxigena, e esse ar que entrou, ele vai sair levando maiores quantidades de gás carbônico. Então, esse era o gabarito esperado para a prova de terapia intensiva N1 2024.1.